um salmo de romagem. O que é um salmo de romagem? É um salmo de peregrinação, onde aqueles que iam até Jerusalém, devido lá aos ajuntamentos solenes, às festividades, eles iam cantando estes salmos, tendo ali várias experiências com Deus, exaltando o Senhor, glorificando, e sendo abençoados pela testificação da revelação da palavra de Deus através dos salmos. E quando o povo de Deus ia para Jerusalém, isso nos evidencia a importância da união. Eles iam lá para um ajuntamento solene, para ficarem juntos, unificados, pertos uns dos outros. E nós, amados, como igreja, nós estamos também numa peregrinação. E nós temos um destino final. E a nossa jornada como igreja não é um ato individualista de piedade. Não é. Mas é um chamado altruísta. É um chamado sacrificial. É um chamado abnegado. E todos nós, amados, temos as nossas responsabilidades e os nossos compromissos com o conjunto do corpo de Cristo. Afinal de contas, nós fazemos parte de um corpo. E qualquer membro que você tire do corpo não subsiste, não vive, não tem vida em si. O membro ele só vai ter vida se ele estiver no corpo. E assim, irmãos, o Salmo 133, ele é de suma importância no que diz respeito à mensagem de união. E a quantia que Deus se agrada. Afinal de contas, o salmista Davi ele falou que é bom e suave, é bom e agradável que os irmãos vivam em união. União tendo como alicerce o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. A nossa pedra angular, a principal pedra de esquina, a pedra fundamental que é Jesus. União tendo como referência o capítulo 13 de João, onde Jesus não fez acepção de pessoas. Ele foi aos pés dos discípulos e ele não deixou nenhum fora. Ele lavou os pés de todos, dando-nos o exemplo. Ele não excluiu nem o seu traidor. Ele não excluiu o seu negador, nem o seu traidor. Olha a intensidade do exemplo que Jesus nos dá no Evangelho de João 13. E também levando em muita consideração a oração de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 17, quando ele está orando pelos discípulos. Ele diz assim: Pai, que eles sejam um em nós, assim como o Senhor é comigo e eu sou contigo. É muito forte aquilo que Jesus orou no Evangelho de João 17. E o Salmo 133 exalta, queridos, as virtudes da união entre o povo de Deus por meio de duas comparações que são relevantes. Primeira comparação que o salmista faz, é como o óleo que
ungia o sacerdote. O Salmo 133 nos diz que a união entre os irmãos é como a unção, é como o óleo que seria derramado sobre a cabeça de Arão, que descia pela sua barba, depois escorria pelas suas vestes e chegava até o pé. Ou seja, nenhuma parte ficava de fora. E assim, gente, este óleo ele era produzido com especiarias excelentes, com o que havia de melhor. Era feito com mirra, era feito com canela ou cinamomo, era feito com cana aromática, com cássia e com azeite de oliva. Era tudo confeccionado ali e ficava muito aromático. Interessante que esta unção a Arão e os seus filhos capacitava-os para o serviço e para o testemunho. Isso, gente, é uma evidência que a Igreja de Cristo tem este chamado, tem esta unção, essa capacitação através da unção para o serviço e para o testemunho. Jesus chamou-nos para servir, a exemplo dele. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E também para que nós venhamos testemunharmos do Evangelho, testemunharmos de Cristo. Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então nós temos uma grande responsabilidade. A outra comparação que vemos, que o salmista faz, é usando o orvalho de Hermon. Olha que tremendo isso. A união entre os irmãos é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Os irmãos já pararam para estudar sobre isso? Quem aqui já estudou esse salmo mais profundamente, queridos? O orvalho de Hermon, ele nasce lá no Monte Hermon, que está no norte de Israel, fazendo fronteira com a Síria. Tem o Monte Hermon lá, que é um monte onde no inverno ele fica coberto de neve. Em Israel tem neve, sabe? E o degelo produz água, e existem fontes lá no pé do Monte Hermon, onde tem nascentes de águas, tem um rio chamado Rio Bânias, e tudo isso vai formar, o orvalho de Hermon vai também formar o Rio Jordão. E o Rio Jordão, o que significa Jordão? O que desce. Ele inicia-se lá nos pés do Monte Hermon e desce, atravessa toda Israel, produz lá as águas do mar da Galileia, que é o lago de Genezaré. Na verdade não é um mar, é um lago extenso. E desce, vai desembocar lá no Mar Morto, atravessa Israel e produz vida para as plantações, vida para aqueles povos que ali estão necessitados de água. E gente, envolve todo Israel. É como o orvalho de Hermon, que nasce numa região abastada de umidade e que irriga áreas desérticas, áreas causticantes, terrenos rochosos. É a bênção de Deus, é a bênção de Deus que envolve todo o corpo, E assim, gente, nós tendo
como exemplo. Tudo isso denota que a igreja estabelecida por Jesus Cristo, ela tem unção e ela tem vida. E com certeza, nós como igreja, nós podemos usufruir, queridos, de muitos outros benefícios, quando de fato nós formos mais aperfeiçoados no que tange a união, né? Para um crescimento exponencial, tanto pessoal quanto conjunto, para um crescimento individual quanto relativo ao corpo, à igreja. É óbvio que nós precisamos ser aperfeiçoados nesse sentido. Nós precisamos. E eu gosto muito daquilo que Paulo falou lá em Filipenses 1,6, que é aquele que começou uma boa obra, certamente aperfeiçoará. Então nós somos crentes em aperfeiçoamento. E gente, nós precisamos entendermos um pouco mais acerca, né, dessa relevância de termos união de verdade. E como isso vai acontecer? Em primeiro lugar, quando nós formos obedientes à palavra de Cristo, e quando verdadeiramente nós tivermos o mesmo propósito, a mesma união. O que é união, gente? União é a junção da unidade tendo comunhão. Eu sou um, Pedro é a nossa junção e a nossa comunhão produz união. União é a junção da unidade com comunhão. Os discípulos tiveram um entendimento aberto lá em Lucas 24, quando Jesus ressurreto apareceu a eles. E Jesus foi logo falando uma missão. Se você quiser abrir, vamos conferir o texto que está em Lucas. Lucas 24. Lucas 24. Estava meditando hoje nesse texto. Lucas 24, a partir do 45, diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes. Interessante, né? Essa questão aqui. Jesus apareceu a eles, eles estavam reunidos e já tinham passado aquela experiência de morte de Jesus na cruz, e de repente eles estavam atônitos ali como Jesus ressurreto. Jesus se apresentou carne e osso, comeu um pedaço de peixe, e eles ainda atônitos com aquela situação, de repente, diz o texto que Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Gente, tem muita gente que ainda precisa ter essa experiência. Aleluia. Ter um entendimento aberto para compreender os reais desígnios de Deus, aquilo que verdadeiramente Deus quer e requer de nós o tempo todo. Jesus abriu o entendimento ali daqueles discípulos que andaram com Ele, tendo as maiores experiências possíveis. E diz o texto aqui de Lucas que eles tiveram um entendimento aberto a partir daquele momento ali que Cristo se apresentou a eles. E Jesus disse-lhes:
Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Qual foi a ordem de Jesus a eles? Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Essa foi a palavra, essa foi a orientação de Jesus. Está escrito, está escrito. Nós precisamos, se nós quisermos vivermos aquilo que Deus tem para nós de verdade, nós precisamos obedecer aquilo que foi recomendado. Aleluia. Olha, Jesus abriu o entendimento deles e disse: fiquem na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos. E o que eles fizeram, meus amados? Eles permaneceram. Eles foram obedientes. Nada além disso. Se está recomendado que nós devemos agir assim, assim, assado, que nós devemos ter união, é assim que tem que ser. Agora, se nós formos desobedientes em relação a tudo aquilo que está registrado, daí, gente, vamos pagar o pato também. Aí o mesmo Lucas, que escreveu Atos, ele ratificou isso no primeiro capítulo, se você puder abrir, Atos 1. Atos dos Apóstolos. É claro que Lucas, ele está escrevendo lá para Teófilo particularmente, mas está se dirigindo a todos nós. E ele ratificou aqui no versículo 4, acerca desta passagem, Lucas 24. Atos 1,4 diz assim: comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Agora no capítulo 2, gente. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, qual a sequência do texto? Olha que maravilha isso, gente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ali em união. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Todos eles. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Depende de nós, Deus. Depende de nós. Atos 2 cumpriu-se o que foi prometido pelo profeta Joel, que nos últimos dias, que começou exatamente depois da ressurreição de Jesus, o Espírito viria e faria coisas tremendas, onde os filhos seriam usados, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, tudo aquilo que foi profetizado. É interessante que quando Pedro começou a pregar, ele foi exatamente nesse texto de Joel que começou a sua pregação. E gente, depois desta união entre os irmãos, houve ali 3.000 almas convertidas a primeira vez. Depois 5.000 almas.
quando nós formos uma igreja verdadeiramente unida, no mesmo propósito, no mesmo parecer, sem divisão, essa igreja vai prosperar. Essa igreja vai crescer. Vai crescer de forma exponencial. Mas nós precisamos, amados, ter união e estar atentos às recomendações de Cristo. Interessante é que o que eles receberam, amados, no dia de Pentecostes? Eles receberam a capacitação para a missão. Nada além disso. Interessante que eles começaram a falar em outras línguas. E tinham ali muitos estrangeiros que estavam ouvindo o Evangelho em suas próprias línguas. Mas o que foi feito ali? Através daquela experiência espiritual, o Evangelho estava sendo divulgado para arrependimento e para salvação. Aí depois disso, aquele povo ali, muitos até rejeitaram Jesus, falaram assim: o que nós devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada além do Evangelho. Eles não receberam logo ali para ficar lá batendo perninha para o alto, tendo experiências de arrebatamento, isso e aquilo, aquela coisa de vaidade toda que acontece hoje em dia. Não, gente, é simples. A missão de Deus é simples. É pregação da palavra, é arrependimento. Arrepende-se dos seus pecados, convertam-se dos seus maus caminhos. É aquilo que foi falado lá em 2 Crônicas. Aleluia. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que nós precisamos, queridos. Glória a Deus. E eles não ficaram lá, disputando, que nem na igreja de Corinto, que tinha lá uma falação de língua estranha. E eu acho que além disso, língua esquisita, todo tipo de língua extravagante, aquele exagero todo, um querendo ser mais espiritual que o outro. Aí o Paulo chegando. Quem fala em línguas, o que está fazendo? Está edificando-se assim? Aleluia. Não é verdade, pastor? É muito melhor profetizar do que falar em línguas. E o povo está doido, Ai, meu Deus, mas eu busco, e nunca fui batizado em línguas. Mas, gente, o dom de profetizar é melhor que o dom de línguas, disse o apóstolo Paulo. Aleluia. Porque o que profetiza, ele fala de maneira que as pessoas entendem. Agora, o que fala em línguas estranhas está falando, edificando assim mesmo. A não ser que haja interpretação. A não ser que haja alguém, enquanto um está falando em línguas, o outro está interpretando. Alguém já teve uma experiência assim? Quem já viu esse movimento? Alguém falando em línguas, outra pessoa interpretando. Aí está edificando a igreja. Mas não precisa haver essa disputa. Lá, meu Deus, todos foram batizados lá com o Espírito Santo falando em outras línguas, mas não tinha nada disso. Tinha edificação e libertação de almas. As pessoas ouvindo o Evangelho, sabe, gente? E fruto da união, obediência à palavra, Cristo sendo glorificado. Essa é a missão da igreja. Isso é bom e suave diante de Deus. Amém? Quando nós cumprimos o nosso chamado desse entendimento, amados. Quando nós vivemos em segundo lugar, nós precisamos ser aprimorados no que diz respeito à união. E quando que isso vai acontecer? Quando nós vivemos com maior intensidade e melhor entendimento, o mais nobre mandamento.
Qual que é o mais nobre mandamento, na opinião de vocês? O principal mandamento. Qual que é o principal mandamento? Gente, eu volto aqui para o Evangelho de João 13, num contexto de traição e negação. Jesus foi aos pés dos discípulos, lavou os pés de todos. Depois disso, levantou-se, abriu sua boca e declarou. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Aleluia. Quem aqui é vaidoso o suficiente para confessar que realmente, verdadeiramente está vivenciando isso? Não precisa responder. Agora, eu quero fazer uma pergunta mais direta. Você tem dificuldade com alguém? Tem alguém que vem na tua mente e atormenta a tua alma? Tem? Você acha que essa pessoa você não deve amar? O que você pensa disso? Quem que é o teu maior opositor no teu ver? Quem que mais te prejudica? Quem mais te incomoda? Aqui no nosso meio, tem alguém que incomoda você? Eu achei que a notícia ia falar você. Amados, eu penso que nós estamos derrapando demais nesse mandamento. Nós estamos derrapando demais. Por quê? Porque nós fazemos acepção de pessoas. Infelizmente. E eu penso que nós devemos ser aprimorados, aperfeiçoados nesse sentido. É claro que é dificultoso. Porque você amar quem só te faz bem é muito fácil. Mas Jesus falou que até os publicanos agiam assim. Ou seja, os discípulos teriam que ser diferentes. E não é fácil você amar uma pessoa intragável, uma pessoa insuportável, uma pessoa cretina, uma pessoa estúpida. Não é fácil. Agora vamos entender uma coisa, gente. Não precisa andar junto, mas tem que amar. Se não vai ter, você vai ser obrigado a andar junto. Não é todo mundo que vai sentar numa mesa. Não é todo mundo que vai fazer parte do teu rol de amigos. Mas também você não vai ser escroto suficiente para rejeitar e deixar isso bem estampado e visível e patente a outras pessoas. Nossa, olha como que ele trata o outro lá com indiferença, com ignorância. Que tipo de cristão que é esse? Porque, queridos, Jesus falou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nem todos querem ter bons relacionamentos conosco também. E é claro que você deve conhecer alguém que vai da tua força. É claro.
Bom seria se todo mundo se agradasse de nós. Seria ótimo. Seria uma realização. Bom seria se nós tivéssemos o mundo aos nossos pés. Mas, gente, nem Jesus. Jesus foi traído, Jesus foi negado. Eu não aceito ser traído. Eu não aceito aquele irmão ter saído da igreja. Aquele irmão nunca sorriu para mim. Sempre com a cara ofuscada. E o pior é que eu sou tão legal. Esse mundo dos homens, né, irmã Maria? É complicado demais. Vamos se a gente agradasse todo mundo. Mas nunca vai ser assim. Nunca vai ser. Mas o nosso dever é amar. Porque, queridos, como Paulo tratou lá em 1 Coríntios, é o maior tratado de amor. Não tem nada que supere isso. Aquilo que está registrado em 1 Coríntios 13. Que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como um sino que tine. Não adianta ser um super, mega, hiper religioso. Se não tiver amor, é como um sino que tine. E olha, gente, o amor é tão complexo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é bondoso. O amor é paciente. O amor não se vangloria. O amor não inveja. O amor não se ensoberbece. Quantas vezes nós estamos vencidos pela nossa soberba? No que diz respeito ao amor, pelas nossas vaidades. Quantas vezes nós estamos sendo vencidos? E olha, gente, isso é um grande perigo espiritual, porque no dia do julgamento, os textos são bem claros, em dizer assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Mas, Senhor, olha o que eu fiz, Senhor. Eu dizimei com fidelidade, eu profetizei, não tinha demônio, jejuava, pagava preço. Que nem a Letícia fala do pastor lá que só batia o pé, os demônios davam o pé. O pastor batia o pé, o demônio dava o pé. Autoridade nata. Mas, Senhor, expulsamos os demônios do teu nome, mas, Senhor, do teu nome fizeram maravilhas, e vos direi abertamente. Mas não foi o suficiente. É que nem aquele jovem, né? Aquele jovem pobre não, aquele jovem rico, que se aproximou de Jesus. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, chegou chegando, né? Bom é só Deus. Conhece os mandamentos, né? Isso, aquilo, honra do pai e da mãe. Tudo isso eu tenho feito desde a minha adolescência. Falta alguma coisa. Será que está faltando amor para alguns? Viver mais isso, tentar superar-se nesse sentido. Falta alguma coisa. E qual que é o problema do jovem? Cada um tem o seu, a sua dificuldade, a sua fraqueza, cada um tem. Mas aonde nós estamos querendo ser libertos? Aonde nós não precisamos ser libertos? Gente, falta alguma coisa. Qual que era o problema do rapazinho lá? Mamon. Mamon era o senhor dele. Vende tudo que tens, dá aos pobres. Olha a prova que Jesus colocou nele. Vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e siga-me.
mas como é difícil, gente. Como é difícil aquilo que Jesus colocou, né? Quem quiser vir após mim, negue-se assim. Tome a sua cruz assim. Gente, o amor. O que está escrito lá em Romanos 12, 10? Quem pode ler? Eu já estou partindo para o encerramento. Romanos 12, 10. O que está escrito lá? Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha, gente. Paulo falou assim que o amor não busca os seus próprios interesses. Não busca. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor do irmão. Fala com bom e com suave aí que os irmãos vivem em união. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós precisamos ser uma igreja assim. O dia que nós formos uma igreja assim, nós vamos estar dentro da palavra. O dia que prevalecia o amor, caiu por terra as diferenças, um verdadeiramente amar o outro, como quem está cumprindo o mandamento. Se é um mandamento, eu vou amar. Se é mandamento, eu tenho que amar. Não é opcional. Eu vos dou esta opção. Não é opcional. É mandamento. Novo mandamento. Vos dou. Gálatas 6:2. Levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis o mandamento de Cristo. Só leva a farda do outro quem ama. Toda a lei de Cristo se resume em uma só palavra. Gálatas 5:14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos, enquanto nós temos tempo, fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, disse Paulo. Terceiro, quando nós seremos uma igreja verdadeiramente unida, tendo união, quando nós aprendermos com Jesus acerca do bom caráter, de verdade. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Qual deve ser o nosso coração em relação às conquistas? Jesus falou assim lá em Mateus 5:3: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Uma verdadeira conquista. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, um lugar de conquista. Diz respeito ao caráter, humildade e mansidão. Quando que nós seremos unidos? Quando nós tivermos este bom caráter, com estas virtudes, humildade e mansidão. O exemplo é Cristo. E Jesus falou assim, Paulo falou assim lá em Filipenses 2, a partir do 3: nada façais nem por contento, nem por vanglória, antes por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o paradigma, Jesus é o exemplo. Nós precisamos ser humildes, nós só vamos ser unidos a partir do momento que a humildade ficar evidente.
você não é humilde. E se eu não tenho união com alguém, é porque o orgulho está prevalecendo. Só que vamos levar em conta aquilo que Tiago e Pedro falaram, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando eu sou humilde e manso, consequentemente eu sou generoso. Consequentemente eu tenho empatia. Consequentemente eu sou altruísta. Olhemos nós para a igreja de Atos, a igreja primitiva. Gente, eles estavam lá unidos. E eles estavam orando, e eles estavam na comunhão, e eles estavam partindo pão. E eles tinham o quê? Tudo em comum. Tudo em comum. Gente, havia uma generosidade inata. Aqueles que tinham propriedades vendiam, depositavam os pés dos apóstolos e ninguém tinha necessidade. Gente, isso não era comunismo, isso era comunidade. Nós precisamos ser uma igreja que tenha tudo em comum, porque nós somos uma comunidade. Amém ou não? Para finalizar, gente, quando nós seremos uma igreja verdadeiramente unida, quando nós nos levantarmos de fato para romper com a estagnação e termos plena convicção que nós estamos nos últimos dias, nós precisamos primar e fazer aquilo que é certo. E uma das coisas que é certa é nós deixarmos do lado a ignorância e buscarmos a sabedoria do alto. Porque aquilo que Paulo falou lá em Efésios, não devemos ficarmos atendo àquilo que diz respeito à carne, mas devemos encher-nos do Espírito. Aleluia. Não podemos ser necios, mas que sejamos sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Só que, amados, nós temos uma palavra, nós temos uma recomendação. E se nós quisermos que Deus ordene a bênção e a vida sobre nós, é necessário que nós façamos aquilo que está recomendado. E que nós entendamos que verdadeiramente é muito suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo, é como o orvalho que envolve todo o corpo e abençoa todos. A bênção de Deus é para todos. A bênção de Deus é para mim e é para você. Não deixa ninguém de fora. Deus quer abençoar todos. Mas quando nós estivermos todos focados no mesmo propósito, tendo a união, ali vai ter unção, ali vai ter vida, ali vai ter avivamento. Nós, em nome de Jesus, eu creio que nós vamos ser uma igreja plenamente avivada. Para a glória de Deus, Pai. Vivendo a união e recebendo a bênção gloriosa da parte de Deus. Amém, gente? Vamos colocar em pé e vamos orar. Louvado, exaltado seja